Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, esse aqui é o último vídeo de Revolução Russa. A gente vai tratar só de depois de 1924, ou seja, depois da morte do Lenin. Se você está procurando o começo da Revolução Russa, dá uma olhada nos vídeos da playlist. Belezinha? Então vamos lá. Bom, Lenin morreu em 1924. Morreu de morte morrida, morreu velhinho, morreu sentado numa cadeira, tranquilo. Agora, quem assume o país? A Rússia, a União Soviética, não era uma democracia, né? Então não devia ser uma eleição popular, né? Já que não é uma democracia, já que a gente está falando de um governo revolucionário, de um governo ditatorial. Então, dentro dos líderes socialistas, aparece uma disputa, né? Dentro dessa liderança aparece uma disputa, que é entre o Trotsky e o Stalin. Trotsky defendia o seguinte: vamos fazer uma revolução permanente, ou seja, fizemos a revolução na Rússia, anexamos as repúblicas periféricas, né, em volta da Rússia, e vamos aproveitar o clima de Primeira Guerra Mundial, ou de pós-Primeira Guerra Mundial, para continuar anexando as outras repúblicas, né, em volta aqui, fazendo o socialismo crescer. O Stalin já dizia diferente. O Stalin dizia o seguinte: vamos fortalecer o socialismo dentro da União Soviética e depois a gente vai conquistar outros países, tá? Como você sabe, quem venceu foi Stalin. E o Stalin vai implantar então uma ditadura totalitária entre 1924 e 1953 na Rússia. O que significa implantar uma ditadura totalitária? Eu tenho uma definição de totalitarismo no canal, na aula que fala de nazifascismo, tá? Aquela definição de totalitarismo vale para a ditadura totalitária aqui do Stalin. O que é uma ditadura totalitária? Ela vai controlar todas as instâncias, todas as esferas da vida da sociedade. Como assim? Olha, ela controla a educação, ela controla a arte, ela controla a cultura, né? Dentro de cultura, televisão, artes plásticas, teatro, né? Tá tudo censurado, tá tudo controlado, cinema, né? Rádio, tá tudo controlado. Esse controle tem como objetivo fazer com que toda a população faça adesão ao programa político do sistema, seja o nazismo, seja o fascismo, seja o socialismo, né? A minha intenção, enquanto ditadura totalitária, é que todo mundo tenha total adesão e tenha a vida totalmente controlada e cultuada, né? E usada para cultuar esse sistema socialista. Tudo bem? Então, totalitarismo, em poucas palavras, podemos definir dessa forma: o Estado tem total controle sobre todas as instituições sociais, todos os elementos da vida social. Tá bem? Stalin faz outra coisa: ele elimina a oposição. Elimina como? Prende, expulsa, tortura, manda para os gulags, manda para as fazendas lá, como se fossem campos de concentração, uma coisa absolutamente horrorosa. O Leon Trotsky, por exemplo, vai ser assassinado em 1940 no México. Então o Stalin persegue o Trotsky até conseguir em 1940, quer dizer, 16 anos depois, assassinar o Trotsky lá no México. O Trotsky tinha fugido da Rússia fazia anos. E vai morrer em 1940, ou seja, um absurdo, né? A perseguição, a capacidade, né, de querer matar as pessoas, de eliminar a oposição, né? Assim, uma vontade absolutamente antidemocrática, né? Do Stalin, por parte do Stalin. Agora, tirando essa parte de assassino monstruoso do Stalin, temos outras coisas. O Estado soviético se torna um Estado absolutamente burocrático. Por que burocrático? Porque burocracia é controle. Então o Stalin vai controlar tudo, o Estado vai controlar tudo dentro da União Soviética, né? Você quer abrir uma empresa, você quer fechar a empresa, você quer abrir um jornal, você quer... Qualquer coisa tem muita burocracia. Claro, falar de burocracia é abrir brecha para a corrupção, né? Então o Estado soviético, um Estado bastante corrupto, bastante desigual. O Stalin também controla, já disse, né? Mas ele controla o ensino, a comunicação, né? Então a educação é controlada, a TV é controlada, o jornal é controlado, tudo controlado.
Dentro da União Soviética surge a ideia de que o Stalin é o guia dos povos. Veja como em muitas coisas o socialismo e o nazismo se parecem. Em muitas coisas, em quais? Nas coisas relativas ao totalitarismo. Do ponto de vista econômico, são bastante diferentes nazismo e socialismo. Né? Do ponto de vista econômico é bastante diferente, mas o totalitarismo, que fala de controle da educação, controle da arte, implementação de um pensamento único na sociedade, nisso esse socialismo stalinista se parece muito ao nazismo. Né? Tudo bem? A ideia do culto ao líder do Stalin, propaganda governamental, quer dizer, eu preciso convencer as pessoas de que está tudo bem, de que o país está caminhando. E um outro elemento que é bastante interessante, a russificação das nacionalidades. Né? Então, o Stalin tinha conseguido, ou melhor, a Rússia conseguiu anexar diversas outras repúblicas. Também depois da Segunda Guerra Mundial, anexa mais repúblicas ainda. E essas repúblicas vão ser russificadas. Ou seja, eu vou fazer de conta que não existem diferentes nacionalidades, diferentes etnias entre as populações russas, né, da União Soviética. Então eu vou russificar, eu vou fingir que todo mundo é igual. Agora a gente sabe que a Rússia é um país que começa na Europa, termina perto do Japão, né, que ele tem tanto o eslavo como o oriental, né, que tem povos árabes que estão dentro desse estado. Então a gente finge que todos eles são russos, eslavos e tal, vamos fingir que somos todos iguais. Vamos uniformizar ou tentar uniformizar todos esses povos, o que, claro, é uma farsa, né? Claro que é uma farsa. Quando a gente fala do controle da arte, o chamado realismo socialista, ele tem uma função que é educar a população para aquele fim que o Estado quer que a população seja educada, ou seja, para se submeter ao Stalin, para trazer uma ideia de um nacionalismo exacerbado, né? Então eles usam de uma linguagem fácil e popular para poder convencer as pessoas de que as pessoas precisam fazer o esforço de seguir o Stalin, adorar o Stalin, ver o Stalin como uma pessoa boa, quando a gente sabe que o Stalin, né, gostava de matar gente, de torturar e coisa do tipo, tá bom? Bom, do ponto de vista econômico, o Stalin vai cancelar a NEP. E vai começar a trabalhar agora com os planos quinquenais a partir de 1928. O que são os planos quinquenais? Eu planejo a economia russa para cada 5 anos, a partir de 1928. Então eu penso, bom, quantas meias eu preciso ter? Quantas casas? Quantos carros? Quanta eletricidade? Ou seja, o plano quinquenal, ele planeja para que toda a população seja atendida, né? E não falte nada para ninguém. Essa seria a ideia do planejamento. Claro que na prática, se eu tenho um Estado corrupto, as coisas não vão sair como planejado. Claro que na prática, se eu vou investir em tecnologia porque eu quero combater os Estados Unidos no desenvolvimento tecnológico, vai faltar comida, vai faltar o liquidificador, vai faltar tecnologia para dentro da casa das pessoas, né? Por outro lado, é um Estado mais planejado que não tem tanta desigualdade. A população é mais igual. Talvez menos tecnologia dentro da casa, mas muita tecnologia fora da casa. Né? Os russos vão mandar o primeiro satélite para fora da Terra, vão fazer a primeira estação espacial, vão mandar o primeiro homem para fora da Terra. Quer dizer, o primeiro tudo na exploração do espaço é do Estado soviético. Então não podemos entender, não podemos achar que o socialismo é contra a tecnologia. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Agora, o socialismo é uma economia planificada. Então você vai ter o seu carro e você só vai trocar de carro quando esse carro realmente não servir mais. Essa ideia que a gente tem de usar um carro e a cada 4 anos trocar, o que muitas pessoas têm, né, é uma ideia que não funciona num pensamento socialista. Você compra o seu carro e você usa o seu carro até ele não poder mais. Não é porque mudou um detalhe no farol ou que ele está muito rodado que você vai trocá-lo. Tá? Então tem aí um outro padrão de consumo dentro do pensamento socialista. Esse socialismo stalinista, ele é um modelo que a gente chama de socialismo real.
Tem o socialismo utópico lá do começo do século XIX, tem o socialismo científico, que é o do Marx, né, construído ao longo, na segunda metade do século XIX, que não foi posto em prática, e o socialismo chamado socialismo real, que é esse socialismo stalinista, né, baseado num Estado ultracentralizador, baseado na planificação econômica, baseado na ditadura, né, que virou modelo para a União Soviética, para Cuba, para a Coreia e para a China, num determinado momento da China. Só que a própria China vai sair desse modelo stalinista muito rápido com Mao Tse-tung. Interessante dizer, o socialismo stalinista foi condenado pelos partidos socialistas do mundo inteiro, mesmo antes do Stalin morrer, né? Então, os partidos socialistas ou partidos comunistas do mundo inteiro, né, muitos deles, né, a maioria deles, eu ouso dizer, vão olhar para o que o Stalin fez e vão dizer, olha, isso daí não é o socialismo é uma outra coisa, né, que não esse modelo stalinista, centralizador, torturador, não democrático e coisa do tipo. Belezinha? Tranquilo? Deixa seu comentário aqui e abraço. Até mais.